Olá pessoal, me apresentando aqui para vocês, professor Fernando Mesquita. A gente não teve a oportunidade de ter aulas presenciais ainda, então tô me apresentando, vocês estão me vendo alguns pela primeira vez, e é isso. Então a gente vai iniciar aí nossas aulas, né, de práticas laboratoriais de química dessa eletiva, que era para ser 100% prática, 100% no laboratório, mas a gente vai aqui falando tudo que der para a gente falar e expor de forma nessas videoaulas, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, por que estudar química? Bom, a química ela é uma ciência complexa, 100% aplicável à nossa vida cotidiana, porque ela vai lidar com a mudança da matéria. Eu costumo dizer que as ciências, elas todas são voltadas para estudar a matéria. A física, ela estuda as propriedades, as características da matéria. A química pega elementos da física, mas ela se foca mais nas transformações dessa matéria. A biologia, ela lida com a matéria orgânica, né? E então aí vai. Então, basicamente, essas três matérias, né, essas três, a física, a química e a biologia, essas disciplinas, elas lidam com a matéria. Então, a química ela é a ciência que estuda a estrutura das substâncias, a composição e as propriedades de diferentes materiais ou matérias, sua transformação e variações de energia. Na prática, isso quer dizer que o papel da química em nossa vida é extremamente importante, para não dizer essencial. Então, todas essas relações, né, elas estão presentes na produção de alimentos, na indústria de alimentos, na produção de energia petroquímica, produção de fármacos, farmacêutica, roupas, né, na têxtil, e todas as outras correlações que a gente pode ter nesse grande universo. E aí a gente vai ter a criação de novos medicamentos, materiais biodegradáveis, polímeros, revestimento para medicamentos. E a gente vai, aos poucos, a gente vai falando sobre isso. Mas a química ela tem uma importância gigantesca, e a gente tem as interações de químicos, de engenheiros químicos, em todas as áreas do conhecimento e das ciências, chamadas ciências exatas, certo? Bom, historicamente a química ela inicia com o descobrimento do fogo, né, no período chamado Paleolítico, né, onde a gente vai ter a pedra lascada, né, o período da pedra lascada. A gente está falando aí de 3 milhões de anos antes de Cristo. E aí a gente vai ter, a partir da criação, da descoberta, né? Não é nem criação, a descoberta do fogo, nós vamos ter aí uma evolução, uma característica mais tecnológica para o Homo erectus, né? E assim ele começa a sobreviver e a modificar, né? Aprender a modificar o ambiente ao seu redor. E aí o que acontece? Já no período pós o Paleolítico, no período seguinte, que é o Neolítico, nós vamos ter, né, finalzinho deles, nós vamos ter a descoberta dos metais, e a gente vai ter a aplicação, né, de alguns outros compostos químicos no processo de mumificação, na questão do Egito, né? Então a gente vai ter aí, já bem no final do Neolítico, onde o Homo sapiens já está bem estabelecido, e a gente vai ter a criação da mumificação e aí a descoberta, né, dos metais e da purificação dos metais, que dá origem à próxima era, que é a era dos metais. Bom, os gregos eles vão ser os primeiros a defender a ideia de que tudo no universo, tudo no planeta, tudo na existência
ela é feita de uma matéria só, que eles vão chamar de átomo. E como é que eles chegaram a essa constatação? Eles pensaram o seguinte: se eu pegar um pedaço de madeira e ir cortando ele, vai chegar um momento em que eu não vou conseguir mais cortar. E aí eu vou chamar isso de átomo, né? Ou seja, um indivisível. Não dá mais para dividir ele. E aí eles chegam, pronto, essa aqui é a origem de tudo que existe, né? O átomo. Também a gente vai ter várias evidências aí da utilização da cerâmica, onde a gente vai ter a modificação, né, de compostos minerais moldado e a partir de altas temperaturas e na sua solidificação, em seu uso variado. Tecidos de linho, a gente vai ter tanto no algodão como no pelo de animais, né? Então a produção de tecidos, principalmente na tosa de ovelhas, né? Então a gente vai ter esse algodão. Bem posterior aí, petróleo, né? E ele já vem sendo explorado desde 4.000 anos antes de Cristo. O enxofre, a utilização dele também, mais ou menos nesse período, em cerimônias religiosas. E ainda o cal, o cimento, o couro, o açúcar, o sal. Então, quando a gente para pensar a importância da química, historicamente falando, a gente vai ver que sem ela a gente não teria evoluído tanto, não teria entendido tanto da natureza que nos rodeia. Já na Idade Média, a gente vai ter aí a química chamada de alquimia. Então, seria a mesma coisa, química e alquimia. Só que nesse período a gente geralmente fala da alquimia como pessoas, né, eram grandes cientistas, pessoas que buscavam a verdade na natureza, entender a natureza. Então os alquimistas eles eram essas pessoas que tinham um grande conhecimento prático, né, principalmente de metalurgia, de química, né, da matéria, de astronomia, e eles vão buscar nas teorias, principalmente dos gregos, as explicações para as transformações da matéria. Então eles vão começar a compreender isso. Uma coisa também engraçada na alquimia é que eles procuravam três coisas, né? Que eles chamavam de a pedra filosofal, que era o elixir da longevidade, ou da longa vida, ou da vida eterna, transformar o metal, o chumbo e qualquer outro metal não valioso em ouro. E tinha mais um que eu não vou lembrar, mas enfim. Bom, a química moderna ela vai iniciar, entre vários outros pensadores, ela vai iniciar verdadeiramente com Lavoisier, que ele vai propor, né, ele vai provar algumas leis para as transformações químicas e físicas dessa matéria. E aí ele observando uma determinada matéria sobre um determinado processo, que eu vou falar aqui embaixo, ele vai definir a lei da conservação da matéria. Então ele vai iniciar também dentro da química com o método científico, né, tentar entender o porquê das coisas, dos fenômenos. E aí ele vai dizer o seguinte: essa lei que ele propõe da conservação da matéria, em 1774, ele vai perceber que se ele pega mercúrio, que em temperatura ambiente ele é líquido, e se eu subir um pouquinho mais a temperatura, para 40 graus, por exemplo, ele se torna líquido. Se eu aquecer ele vai virar gás, né? Já está líquido em temperatura ambiente. Quando eu aqueço um pouquinho ele vira gás. E esse gás, ao passar por esse tubo aqui, ele vai se instalar nessa superfície, só que ele vai se transformar. Ele não vai ser mais mercúrio, mas ele vai ser óxido de mercúrio 2. Mas o mercúrio ainda está ali. Então ele vai falar, olha, houve uma modificação da matéria, a matéria se transformou, mas ela não perdeu a sua massa, ela não perdeu as suas características físicas, nem as suas características químicas. Na verdade, ela só se transformou, ela
se agregou a outros elementos, mas ela não perdeu nenhuma gota da sua matéria, ou seja, a lei da conservação da matéria. Basicamente isso, tá, pessoal? Bom, laboratório de química. Ele é um local construído com a finalidade de realizar experimentos. Então ele tende a ser um ambiente que oferece segurança, certo? Um ambiente isolado, um ambiente exclusivo para isso, né? E os seus componentes básicos, o que é que deve ter no laboratório? Deve ter principalmente uma fonte de água, geralmente torneiras, com pias fundas ou rasas, mas tem que ter pelo menos uma pia funda, que é uma pia que ela vai até... é funda, né? Não tenho o que explicar. Tem que ter uma boa iluminação, tem que ter eletricidade para ligar os equipamentos, precisamos de uma fonte de gás, né? E tudo isso proporciona uma boa qualidade ali, né, no ambiente para eu poder trabalhar. Também uma boa ventilação, tá, pessoal? Além de iluminação, a gente vai ter que ter uma boa ventilação também. Até porque tem algumas reações, alguns trabalhos que você desenvolve, que você passa horas nesse ambiente. Então, se não tiver uma boa iluminação, uma boa ventilação, isso pode se tornar um ambiente insalubre e ocasionar alguns riscos à minha saúde. Bom, esse ambiente, ele é um ambiente que ele pode, e em muitos casos ele oferece risco, por conta de equipamentos, reagentes, substâncias químicas. Algumas substâncias que a gente utiliza no laboratório são extremamente tóxicas. Então eu tenho que saber exatamente o que é que eu estou fazendo ali. Então, geralmente num laboratório tem uma pessoa específica, treinada para lidar com todos os materiais que tem ali. Geralmente é o professor, que ele tem esse domínio ali sobre o que ele vai fazer. Então, é importante que sempre quando você está num ambiente laboratorial, você sempre ter o cuidado de não ficar mexendo nas coisas, de não ficar mexendo nos vidros, não cheirar substâncias líquidas, qualquer coisa que está ali. Dá para reparar, por exemplo, aqui, ó, nessa foto que eu coloquei, geralmente não tem nada nos balcões, né? Talvez um reagente fechado, então bem identificado, mas geralmente não fica vidraria espalhada pelo balcão, justamente porque isso pode acarretar algum acidente, alguma substância que está ali que ninguém sabe o que é. E já aconteceu várias vezes e a gente tenta o máximo possível evitar que ocorra esse tipo de acidente, né? Pode ser previsível, então a gente sempre tampa direitinho os reagentes, as substâncias, deixa tudo meio que guardadinho, nada exposto, só fica exposto quando alguém está trabalhando. Por exemplo, esses reagentes aqui, com certeza alguém está utilizando, né? Parou aqui para tirar foto, mas com certeza ele está utilizando. Quando ele não é para estar aqui na mesa, é para ele estar nos armários, né? Não tem armário, tá aqui os armários, né? Ou dentro das geladeiras, dependendo da temperatura. E geralmente eu tenho os balcões, né, bem isolados uns dos outros, um balcão bem espesso, onde eu posso colocar vidraria, trabalhar de forma organizada, evitando assim qualquer problema que possa acontecer com relação a isso. Tá. Bom, e aí a gente vai entrando, falando de segurança, né, a gente tem que falar sobre EPIs e EPCs. Primeiro, o que são os EPIs? Equipamento, né, de proteção individual. Ou seja, o EPI são os jalecos, luvas, óculos de proteção, máscaras, e aí a gente vai ter, dependendo do que eu estou lidando, por exemplo, jalecos, a gente pode encontrar vários tipos de jalecos, desde o de algodão, eu tenho dois aqui em casa, um de algodão e um de material sintético. O de algodão ele é muito bom para mim lidar com chamas, com ácidos fortes, então quando eu estou manipulando eles eu uso de algodão. Quando eu vou manipular, por exemplo,
outras substâncias que não envolvam fogo nem ácido forte, geralmente eu utilizo o outro que é sintético, que se cair alguma coisa, principalmente microbiológico, né? Quando você vai trabalhar de microbiologia, eu tenho até 2 jalecos para isso, porque eu trabalhei muito com microbiologia. É melhor você utilizar um jaleco que é sintético, né? Que é aquele tecido mais de polímero, polimerizado e tudo. Então, geralmente eu utilizo ele porque é mais fácil de limpar, os micro-organismos não se agregam a eles. Se eu for usar o de algodão nesse ambiente, eu posso estar carregando, né, micro-organismos para fora do laboratório. Então, eu estou oferecendo assim risco. Luvas também vai depender muito do que é que eu estou lidando. Eu vou ter luvas de borracha, eu vou ter luvas térmicas, eu vou ter luvas para ácido forte de PVC, que eu não tenho muito movimento nas mãos, mas eu posso utilizar essas luvas para lidar com ácidos fortes. A de vinil também, utilizado principalmente em indústria de alimentos, que ela tem uma maior resistência, mas vai depender bastante do que é que eu vou trabalhar. Óculos de proteção, geralmente eles são de acrílico, e eu sempre utilizo quando eu estou lidando com alguma substância que possa ter uma reação mais violenta, que possa ocasionar alguma explosão, algo parecido. E a máscara? Máscaras, elas também são bem variadas. Eu tenho essa aqui com filtro, essa aqui se não me engano é da 3M com filtro. Eu posso ter uma máscara normal, máscara cirúrgica. Eu posso ter uma máscara para particulados. Essa aqui também é para particulados. Eu posso ter nessa máscara aqui dessa moça aqui, né? Que é bem parecida com essa. Essa máscara ela é para substâncias tóxicas. Então, quando eu tenho ali estou trabalhando, isso aqui provavelmente é etanol que ela está trabalhando, que ele libera assim muitos gases nocivos. E aí eu posso usar essa máscara para proteger meu sistema respiratório, para mim não ter contaminação, não ter nenhuma problema aí no sistema respiratório. Um outro motivo de usar máscara, nós vamos ter aí, por exemplo, lidando com alguns ácidos bem voláteis, como o ácido clorídrico. Quando você abre e tira a tampinha dele, sobe um vapor. E esse vapor é o próprio ácido clorídrico. Então ele tem uma alta eficiência corrosiva. Se eu ficar muito tempo exposto a ele sem uma proteção, pode ocasionar aí alguns problemas respiratórios, algumas queimaduras. Beleza, então basicamente são esses os 3 EPIs que eu tenho que utilizar dentro de um laboratório. Tem que ter esses 3, tá? Mas lógico, vai depender do que eu estou trabalhando, vai depender do qual prática eu estou fazendo. Às vezes não precisa do óculos de proteção nem da máscara, apenas a luva e o jaleco resolve, às vezes só o jaleco. Vai depender muito, tá? Então, quando você vê alguém de jaleco, não é porque a pessoa acha bonito vestir jaleco, parece médico, alguma coisa assim, mas porque é um equipamento, é importante, é necessário ter ele dentro do laboratório. Os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, certo? Quando a gente fala nesse EPC, entre vários EPCs que a gente pode ter, a gente vai ter esses 2 aqui. Esse aqui é a câmara de fluxo, a capela, desculpa. Essa aqui é a capela, tá? E para que serve a capela? Lembra daqueles vapores de ácido, vapores de reações químicas que pode acontecer, por isso eu vou utilizar máscara, por exemplo? Pois é, quando eu estou falando no nível mais coletivo, mais geral, geralmente esses materiais eu vou manipular dentro dessa capela. E quais são as coisas importantes eu perceber na capela? A capela aqui em cima ela tem um motor que ela vai sugar todo o ar daqui de dentro para fora do laboratório, certo? E aqui a gente pode ver a utilização dele na prática. Essa técnica de laboratório ela está transferindo um líquido dessa garrafa para
né? Esse copo Becker de plástico, já já vocês vão entender um pouquinho mais do que eu estou falando. E aí, para não ter risco para ela, nem para as pessoas que estão ao redor dela, ela está fazendo essa manipulação dentro da capela. Tá vendo que o braço dela está dentro do vidro, né? E aqui ela está manipulando a substância. Assim, todas as pessoas que estão ao redor, ou as pessoas que vão entrar depois que ela tiver terminado essa atividade, elas não vão se contaminar com aquela substância. Tá? Além disso, se alguma coisa acontecer, eu preciso ter um suporte. E aí eu tenho esse chuveirão aqui com essa piazinha aqui. E o que é isso aqui? Isso aqui é o chuveiro. Tadá! E esse chuveiro, ele tem uma alça aqui de metal, em que se alguma substância química cair em cima de você, principalmente algum ácido, algo corrosivo, você vem correndo para cá e você simplesmente puxa essa alça para baixo e abre, né, a válvula, e aí começa a cair a água em cima de você, lavando você todo. Ou seja, é uma medida rápida que você pode ter para algum tipo de acidente que possa acontecer no laboratório. Aqui embaixo, nessa piazinha, a gente tem um lava-óleos. Então são dois, da mesma forma aqui, são dois chuveiros. E você tem aqui um pedalzinho, você pisa e aliás, tem aqui o pedalzinho e tem aqui também para você bater na mão. Nesse caso, esse aqui é para bater com a mão. Então você bate com a mão e jorra a água e você consegue lavar os olhos se alguma substância química cair nos seus olhos ou no seu rosto, né? Então a gente vai ter esse lava-olhos e o chuveiro. Ressalva para que nem toda substância química que cai em cima de você, você pode jogar água que resolve. A maioria dos ácidos, beleza, mas tem algumas bases que são corrosivas que elas reagem bem mais com a água. Então, você tem que ter o conhecimento de qual substância você está trabalhando e qual medida você tem que tomar de imediato quando alguma coisa dá errado. Então, basicamente, a maioria das substâncias, o chuveiro e o lava-óleos resolvem. Quando não resolvem, aí você tem que antes se programar, se projetar, né? Fazer um projeto, fazer um mapa, melhor, né? Fazer um projeto não, fazer um mapa de quais ações você vai precisar tomar para poder se proteger aí contra uma eventual problema com relação a eventual complicação que pode ter aí na manipulação desses produtos químicos. Mas é importante lembrar que sempre é importantíssimo que você protocole tudo que você está fazendo, ou seja, tem um relatório, você tem esse relatório de tudo que você está fazendo, você tem que comunicar o que você está fazendo para os seus colegas e ter todos os equipamentos, né, tanto EPIs como EPCs funcionando perfeitamente em bom estado, para que você finalmente possa ter fazer a sua atividade e não correr risco, né, de alguma sequela ou algum acidente possa acontecer. Pessoal, essa aula foi mais explicativa, foi mais para a gente conhecer um pouquinho mais aí da prática da química. E a próxima aula a gente vai falar mais sobre vidrarias e depois ácido base. E aí a gente vai vendo um pouco mais prático, tá ok? Então até a próxima aula.